assim, cara, mas um galã, meu. A pinta. É os pregadores coach, né? Aí ela falou assim, agora vocês vão mandando os piques aí que o meu marido agora vai pregar agora, vai revelar. Agora é a hora da revelação. E tome, gente. Mais de 2.000 pessoas na live, enganando e sendo enganados. Todos felizes lá. Irmão, se eu quisesse fazer isso aqui, eu fazia, só que eu tenho responsabilidade com a minha alma, primeiramente. Depois de passar a verdade para os outros. Então, jamais eu farei isso, ainda que não tenha nenhuma pessoa aqui na live. Ô, irmã Tânia, já está no meu canal lá? Já se inscreveu no meu canal? Tá crescendo o canal esses dias, hein? Então, quem quiser, irmãos, ver as lives todas, né? Se você perdeu a live, agora para frente, o YouTube vai ser o meu arquivo e vai estar aberto para quem, tudo público, tá? Não tem nada escondido da minha vida. Então as lives eu estou dividindo elas em lives de pedaço de mais ou menos 1 hora. Se você quiser, se interessa a você, pode baixar, pode transformar em MP3, colocar no seu celular e ouvir. E depende do valor que você dá, se é valioso para você. Vamos lá? Hebreus 4, versículo 1. Nosso texto básico está no versículo 12. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Será que quando Jesus voltar vai ficar alguém para trás? Porque não aprendeu direito? Aprendeu pelas metades, textos sem contexto? Porque também a nós fora pregadas boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, não ouviu nada, não colocou nada em prática, porquanto não estavam misturados com a fé. Não estava misturado com a fé. A palavra de Deus misturada com a fé, com a certeza. Você acredita no que está escrito? A sua fé está misturada com a palavra? Então, porquanto não estava misturada com a fé, naqueles que a ouviram. Irmãos, tem que ouvir, acreditar e colocar em prática, misturar a palavra com a fé. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Olha, descanso, gente. No repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Olha a irmã Tânia entrando no repouso do Senhor. Chegou aqui desesperado, ouviu a palavra produziu fé, misturou com a fé, e a irmã Tânia aí, firme e forte, né, irmã Tânia? Caminhando, ainda considero a irmã ainda como uma criança, tá, irmã? E eu já sou um jovem já. Mas a irmã tem muito que aprender ainda, tá? Por isso, por razão, não deixa o diabo tirar a senhora da live, nem da presença de Deus, não, nem da palavra. Nós nascemos de novo e agora precisamos crescer. Então, fica firme e constante e sempre abundante. Já cresceu bastante, né, irmã Tânia? Quando a irmã chegou aqui, um bebê chorão, né? Já melhorou bastante, já está suportando as cargas, né? O fogo da fornalha. E assim vai crescendo, irmãos. Tem crente aí com 200 anos que vai na igreja e está criança do mesmo jeito. Só fala besteira e vive desesperado. Então, nós já estamos no repouso. O que é o repouso? Descanso. Descansando nos braços de Jesus. Eu estou descansando já há 30 anos, mas não foi fácil no começo também, tá? Eu tive um trajeto, já está chegando a 30 anos. Hoje eu sou um jovem, mas estou dormindo nos braços do Senhor e Ele me sustentando. Repouso do Senhor. E outra vez, neste lugar não entrarão. Olha aí. Não entrarão no meu repouso. O próprio Deus dizendo. O apóstolo Paulo não está falando, criando, ele está falando o que está escrito. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregados as boas novas entraram por causa não entraram por causa da desobediência. Isso aí.
Se você não obedecer a palavra de Deus, você não vai entrar no repouso. O que é o repouso? É aquilo que Jesus fala: vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha aí o repouso. Tomai sobre vós o meu jugo, meus ensinamentos, aquilo que eu mando, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Repouso, repouso da alma. A minha eternidade, irmão, já começou há 30 anos. Já estou no meu repouso. Já descansei no Senhor. Não estou preocupado, por quê? Esses que não entraram porque foram desobedientes, então vai continuar cansados. Desobedecem a palavra de Deus, vão continuar desesperados, vão continuar cansados. Olha aí, vamos voltar a esse versículo, é tão importante. Olha, visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregados as boas novas não entraram por causa da desobediência. De quem está falando aqui, gente? Tem que discernir a palavra de Deus. Quem é esses que não entraram por causa da desobediência? O próprio povo de Deus, Israel. Foi os primeiros que foram pregadas as palavras para ele, desde lá de Moisés. Mas não entraram no repouso do Senhor, por causa da desobediência. Até hoje eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Continua esperando o repouso, continua esperando o Messias. Não estou falando todos, tá, gente? Eu estou falando em parte. Tem muitos judeus, servos autênticos, creem em Jesus. Se a gente fosse generalizar isso aí, mas Pedro era judeu, todos os apóstolos eram judeus e todos aqueles que creram eram judeus. Mas é uma minoria. A maioria continuam até hoje. E foram tão arrogantes e prepotentes que quando Pilatos disse para eles que não tinha achado pecado nenhum em Jesus, que não era justo condenar Jesus, eles disseram que cai sobre nós o sangue dele. Estão pagando até hoje. São aqueles que desobedeceram. Versículo 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, olha aí, não falariam depois disso de outro dia. Gente, cadê uma chave que tem aqui? Se Josué tivesse dado repouso para eles, eles não falariam de outro dia. Aí está no versículo 8. Aí. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falariam depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Que povo de Deus? Está referindo a Israel. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Jesus Cristo não veio e fez a sua obra? Não ficou 33 anos aqui trabalhando? Agindo como homem? Não nasceu como eu e você, na carne? Não ficou 30 anos vivendo como pessoas comuns, como eu e você, com todo o poder, mas vivendo igual a gente, porque ele quis assim, para mostrar para a gente que a gente precisa viver como gente, como homem, nós não somos... Ele sendo Deus, ele veio ensinar. E aí quando chega no momento certo, aí se manifestou e começou a trabalhar, fez o seu ministério, cumpriu o seu ministério e agora entrou no seu repouso. Sentou-se à destra do Pai. E agora está lá intercedendo por nós. Mas repousou, sua obra terminou aqui na terra. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, daquilo que ele tinha que fazer, como Deus das suas. Então, todos nós, irmãos, temos uma missão. Eu não sei por que tem crente por aí com tanto medo da morte. Está levantando. Sossega seu coração, irmão. Nós já estamos selados para o dia da redenção. Não vou entender nunca de pessoa que diz que é crente, mas morre de medo da morte. Você não quer repousar, não? Tem um livro que eu li de um grego que escreveu na prisão. Ele é sensacional.
e é pequeno. Irmãos, os personagens são sentimentos, os personagens daquele livro. Qual é o nome dele, gente? Tem que lembrar e trazer para os irmãos ler, porque é muito bom o livro. E aqueles que morrem, tem uma luta, tem uma batalha, quando aquele alguém representando aquele personagem principal do livro chega e encontra com Jesus. Então, quem confia em Jesus não tem medo da morte, não, irmão. A gente tem que estar preparado para isso mesmo, a gente sabe que a gente vai. Então, aquele livro, irmãos, aquele homem cansado, carregando um fardo maior do que ele. Tem até a foto na capa do livro. Aí, quando ele chega na cruz, aquele fardo dele é tirado dele. Aquele fardo some e ele agora descansa. Jesus carrega o fardo dele na cruz. Aí aquele homem agora começa uma caminhada. E tem hora, irmãos, aí parece tantas coisas para desviar ele, tantos outros personagens, parece o orgulho. São sentimentos. Parece o orgulho, parece a arrogância, fala assim, ó, não vai por aqui não, caminha por cá. E às vezes tinha hora que ele cedia nessa caminhada dele, que o orgulho mostrava para ele que era para lá. E ele caminhava ali, mas só que sempre tinha um personagem lá que avisava ele. Aí tinha hora que ele tinha que voltar uma distância enorme e pegar o caminho certo novamente. Então o orgulho nos desvia, a arrogância nos desvia, a prepotência nos desvia. E aí ele voltava, tinha que voltar lá atrás de novo e pegar o caminho certo, porque ele entrava em encruzilhadas que não era correto. E aí, irmãos, de vez em quando, aqueles personagens que são sentimentos morriam, era morto, era assassinado. E quando um personagem daquele era assassinado, ele descansava. Agora aquele ali não vivia mais, acabou a sua tarefa, o seu cansaço. Então nós somos assim, irmãos. Quando nós morrermos, assim que a Bíblia ensina, então nós vamos entrar no nosso repouso. Aonde? No seio de Abraão. Aonde Lázaro foi. Quem morreu sem Cristo? Quem seguiu Satanás? Lugar de tormento, irmãos. Aí ontem eu estava lendo uma parte do livro que creio que eu achei ele de novo, né? No meio dessa bagunça de livro que estava lá. E para a glória de Deus, muitos livros estragaram, mas ele não estragou não, está perfeito. E eu comecei a ler de novo, coisas tremendas tá lá. Então, continuando, versículo 11. Procuramos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo... Procuremos, um conselho. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Desobediência aqui, irmãos, a palavra, o manual, a palavra de Deus. Por quê? Aí o nosso versículo-chave. Por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, 2 fios, 2 cortes. Espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, de Deus. Ele sabe de tudo. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar, prestar contas. Por isso não adianta ficar se escondendo, irmãos. Esconde do homem, mas não esconde de Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, quem é ele? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, a nossa certeza. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós, olha aí, que como nós viveu aqui, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. A diferença de Jesus é que ele foi tentado como nós, mas não pecou.
Cheguemos, pois, com confiança, fé, certeza absoluta, ao trono da graça, do favor de Deus. Graça é favor. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, no tempo de Deus. O que é tempo oportuno? Oportunidade. Aí você não aproveita o tempo. Deus quer te abençoar, mas você não tem tempo para Deus. Aí você perde a oportunidade. Vamos citar alguém que perdeu a oportunidade aqui. Tomé. Qual foi a ordem de Deus? Mas ele desobedeceu. Qual foi a ordem de Jesus para os apóstolos? Não se ausentem de Jerusalém. Se reúnam, fiquem todos juntos. Não saia ninguém. Fiquem aqui na cidade. Aí ficaram. Foram para o cenáculo, um lugar onde eles reuniam, e os 12 ali, junto, 120 pessoas, no caso, que ficaram ali. Jesus disse até que sejam revestidos, não vá pregar agora não. Não apresse o momento não, o tempo é de Deus, então esperem aí, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas tem o tempo. Primeiro vocês terão que receber o poder de Deus que há de vir sobre vós. Vocês têm que ser revestidos. O Espírito Santo ainda não tinha descido. Fiquem lá reunidos, não se apartem. Irmãos, por essa razão que a igreja é importante, tá? A gente tem que estar unido à igreja. Virtual é a igreja também, mas aqui todo gato é pardo, né? Tem gente que quer vir para a live agora, quer servir a Deus nas lives, e agora a igreja se tornou referência para eles nas lives, por quê? Porque aqui todo gato é pardo. Viu esse ditado? Ninguém vê o defeito um do outro. Mas aqui é para a gente aprender, mas a igreja verdadeira mesmo é congregação real, não virtual. Lá você vai ter que abrir mão dos seus defeitos. Lá a hora que você precisar também de ajuda, é lá que você vai ter a ajuda física que você precisa. Aqui não, aqui é virtual. Então, a gente precisa congregar, isso aí é obedecer. Se queremos repousar, tem que obedecer. Eu estou aqui fazendo a minha missão, mas eu chego na igreja física, eu tenho mostrado para os irmãos como que eu sou recebido. E eu fico tão feliz com isso, que meus pastores, né? Os 3 últimos pastores, depois que eu tenho a minha missão, eles entendem que eu não estou na igreja todo dia, mas eu estou nas ruas. Eu não estou lá todo dia, mas eu estou nas praças. Eu não estou em casa vendo pornografia, eu não estou em casa caçando coisas que não é coisa de crente, mas eles sabem que eu estou e estão vendo. Né? Então, os meus pastores hoje não exigem que eu esteja na igreja todo dia, nem eu preciso estar, porque eu tenho um ministério paralelo, né, à minha congregação. Então, meus pastores, o primeiro dos 3 não concordou muito não. Pastor Ximenes, que eu vou ver se ele vem aqui na live para conversar com vocês. Que bênção, gente. Vocês veem aquele homem falar. Não, mas tem vídeos dele aí, vou colocar mais vídeos dele. Pastor Osmar Ximenes. Hoje ele está com uns 88 anos. Que bênção aquele homem. Esse aí não concordou muito, não, a princípio, tá? Que eu fui vice-moderador dele. Na hierarquia da igreja eu era o segundo, né? Vice dele. E ele gosta que aqueles que fazem parte da diretoria dele, principalmente aqueles que estão junto com ele direto, aonde ele está, ele quer que está. Então ele ia visitar, ele ligava para mim e eu ia com ele. Ele ia para toda a banda que ele ia, ele queria eu junto, como vice dele, né? Aí chegou num ponto que eu precisei sair, e eu fiquei acho que uns 6 anos de vice dele, que eu não gosto de mexer na diretoria, ele disse que se estiver dando certo eu não gosto de mexer, hoje é outro, eu já mostrei até para os irmãos nos cultos aí, quem que é o vice hoje do outro pastor, e ele custou me liberar, tá, gente? Custou entender a minha missão, e aí eu falei com ele, pastor, me tira de tudo, me tira dos cargos da igreja, porque Deus está me chamando para um ministério específico, então eu não posso acompanhar o irmão, mas olha, vou estar aqui do mesmo jeito à disposição do irmão quando precisar de
qualquer coisa que o irmão precisar da minha ajuda, sem cargo, eu vou estar aqui à disposição. Mas eu não posso mais ficar preso a um ministério aqui preso dentro da igreja. Deus está me dando um outro direcionamento. Aí, com muito custo, ele me liberou e não queria me tirar, não. Não, mas tira. Quer que me tire, coloca outro, para ser mais útil para o irmão. E aí ele elegeu outro, né? Tudo lá é eleição, elegeu outro. E até hoje esse outro está lá como vice. Ele já saiu, já foi embora, né? E esse está lá ainda, o irmão Vilmar, né? Uma boa pessoa também. Então, irmãos, eu amo os meus pastores. Eu amo a minha congregação. Pensa numa pessoa que ama a minha congregação física. Do mesmo jeito que eu amo vocês aqui da congregação virtual, eu amo os físicos também. A live deu um pique aí, é porque aqui agora eu tenho um tempo de TikTok aqui, o TikTok desliga e eu tenho que digitar de novo se eu quiser. Pode fazer isso aí no seu TikTok, pra você ter controle do tempo, tá? Aí, irmãos, eu sou apaixonado por vocês. Interesse financeiro? Não, irmãos. Interesse sexual? Não, irmãos. Como irmão, como família. Eu quero o melhor de vocês. Eu sei que vocês querem o melhor de mim, então eu quero ajudar, quero abençoar. Sem receber nada em troca. Ainda que eu não seja amado por vocês, eu estou aqui para me gastar com prazer, não com tristeza. Então, irmãos, agora eu tenho o meu ministério, mas os irmãos não querem. Eu falei com eles que eu vou sair de lá, vou vir para a igreja perto da minha casa, ninguém quer que eu saia. Então, irmãos, hoje tá assim a minha vida, mas eu continuo na minha igreja física e não tem pastor perfeito, tá, gente? São homens. Não tem irmãos perfeitos. Saia dessa, se você pensa desse jeito, você não vai ficar em lugar nenhum. Porque lá vai ter irmãos de tudo quanto é tipo. Inclusive eu já começo a ter defeito no meu nome, né? Eu brinco assim, divino, já tem defeito no meu nome. Então, irmãos, texto sem contexto é pretexto. Às vezes por inocência, tá? Às vezes porque aprende com pastores irresponsáveis e fica irresponsável. Por essa razão nós precisamos escolher nossos líderes. Porque a tendência de quem é liderado é ficar parecido com o líder. Então, se seu líder não prega a palavra, caia fora, tá, irmão? Se preocupe das pessoas ficarem dizendo que você está de galho em galho, não. Não fiquei de galho em galho, não. Estou na mesma desde quando eu me converti, há 30 anos atrás. Mas se você está numa igreja, que é chamada igreja, todos nós conhecemos como igreja, que não é verdade, a igreja é uma só. Mas se essa igreja não está na palavra, se o seu pastor não prega a palavra, caia fora, meu irmão. Vai embora. Chega numa outra, vê na outra lá, participe da escola bíblica dominical, vê se o pastor prega a palavra de Deus. Não prega a palavra de Deus, não precisa ter vergonha, não, vai para outra. Porque denominações não servem para nada. Até você encontrar, no meu caso, eu me converti em uma, né? E acabei encontrando onde prega a palavra de Deus e lá eu fiquei. Mas lá os pastores também, tem pastor de todo tipo. Mas aí eu comecei a estudar a palavra de Deus. Você tem que aprender a buscar seu alimento. Se você nasceu de novo, você tem que buscar na palavra de Deus. Ah, o irmão divino está lá ensinando a palavra de Deus. Mas se amanhã eu não obedecer a Deus, não estiver aqui?
E se Deus me recolher para o descanso eterno? Aí eu não posso, irmãos. O líder não pode se tornar uma referência absoluta de ninguém, os líderes humanos. Isaías sofreu com isso, irmãos. Isaías tinha o rei Uzias como uma referência, um ótimo rei, e ele amava aquele rei. E quando o rei morreu, ele ficou desnorteado, não sabia o que fazer. E agora? Qual o tipo de rei que vai vir? Irmão, não importa quem vai ser rei. Não importa quem vai ser presidente da república. Não importa quem vai ser prefeito. O que importa é que você esteja firme, seguro. Que você esteja firme com Deus. Não importa quem vai ser o próximo pastor. O meu pastor tomou posse esses dias. Já estou me dando bem com ele. Em uma parte já tive alguma decepções. Vai ser sempre assim, irmãos. Homem vai decepcionar homem. Homem que eu estou falando no sentido geral. Por essa razão você será infeliz se você confiar em homem. A palavra de Deus já está nos avisando. Então, irmão, aprenda a buscar o seu alimento espiritual na palavra de Deus, para não depender de ninguém para te dar comida espiritual. Então, aprenda a palavra de Deus, aprenda para você aplicar ela e você tem certeza que é isso mesmo que ela diz. Contexto e contexto. Então, eu gostaria de citar aqui 3 textos para a gente entender isso, tá, gente? Coisa que nem o meu pastor, se eu fosse olhar para ele, nem o meu pastor, se eu fosse olhar para o que ele me passou, eu não estava no meu ministério hoje. Eu não estava fazendo o que eu estou fazendo hoje aqui. Porque nem o meu pastor, esse melhor pastor que eu tive, tá? Humanamente falando, que me pastoreou de verdade, nem ele, se eu fosse olhar a ideia dele, não tivesse a minha conclusão, a minha ideia bíblica concluída, se eu não tivesse buscado o meu alimento na palavra de Deus, eu não estaria aqui hoje pregando o evangelho, eu não estaria exercendo o meu ministério. Então vamos para um texto, abra sua Bíblia em Josué. Josué, nós vamos ler muito a Bíblia hoje, tá? Josué capítulo 24, versículo 15. Abre aí. Aqui nós não vamos ler contexto, que a gente já conhece o contexto. Abra aí e acompanha comigo o estudo para você aprender a viver texto e contexto bíblico, não viver em versículos isolados, porque senão você vai errar. Que diz aí em Josué capítulo 24, versículo 15. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a que serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habita. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que não precisamos contexto aqui? Que nós já conhecemos o contexto. Israel ficou 400 anos no Egito, se contaminou com os deuses egípcios. Deus mostrou para eles que aqueles deuses não valiam nada. As 10 pragas foi Deus mostrando para o povo que aqueles deuses que os egípcios serviam, nenhum valia nada. Se transformaram em pragas. Praga de rã, praga de tudo quanto é coisa. Os magos do Egito não conseguiram resolver o problema. Então mostrou para eles que aqueles deuses não serviam para nada. Agora vem um exército atrás e aí eles passam por tudo aquilo, serviram aos deuses no Egito, serviram aos deuses dos amorreus. Agora chegaram a Canaã, atravessaram o Jordão. Chegaram a Canaã e agora os deuses dos amorreus, deuses de todo mundo ali. E agora Josué chega e diz para eles essas palavras. Vocês têm direito de escolher. Aí Josué fala assim, porém eu e a minha casa, eu já escolhi. Serviremos ao Senhor. Qual o contexto? Patriarcal. O pai falava e todo mundo tinha que obedecer.
Se a mulher não obedecesse, a lei levava no juiz e a lei mandava apedrejar. Se os filhos fossem desobedientes ao pai, levava ao juiz e o juiz julgava de acordo com a lei de Moisés e esse filho era apedrejado, morria apedrejado. Então, irmãos, não dá para desobedecer o pai. A lei dizia que era obrigado a obedecer o pai. Não era a mãe, não, é o pai. A lei dizia assim. Como que iam discutir com a lei se Deus deu uma lei lá para Moisés e os juízes julgavam de acordo com aquela lei que era a Constituição de Israel? Ela dizia que se o filho desobedecesse, pode ler lá, irmãos, tem tudo para reger a nação, estava lá na lei. Não é só os 10 mandamentos, não. Os 10 mandamentos os pilares. Mas agora, em cima desses 10 mandamentos, vieram mais um regime, como é que fala? Um regimento interno de mais de 600 leis. Agora ali tinha lei para tudo com base nos 10 mandamentos. E essa era uma delas. Por essa razão, você vai ler lá no texto dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seus dias na terra. Literalmente, se não honrasse o pai e a mãe, o pai, para obedecer à lei, ele tinha que entregar para os juízes iam julgar. E aí, diante de 2 ou 3 testemunhas, sempre a lei exigia isso, não tinha investigação, não tinha CSI, não tinha nada. E a lei falava assim, do testemunho falso por isso, não usarás falso testemunho contra o seu próximo. Porque se a pessoa fosse testemunhar uma mentira, a lei também, se descobrisse que era mentira, aquele que foi testemunha também morreria. Então a coisa não era brincadeira, era obrigado mesmo, não tinha como. Ou você respeitava a lei ou você morria, porque a lei te punia. Então os juízes julgavam baseado na lei, os juízes que Moisés montou o corpo de juízes lá, que eram normalmente os líderes das tribos. Então, naquele contexto ali, Josué disse, olha, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Ó, meus filhos, minha esposa, para cá que nós vamos. Nós vamos servir ao Senhor, os outros não, cada um escolhe. Vocês querem servir os deuses dos amorreus? Quer servir os deuses lá do Egito? Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dentro desse contexto aí, nós não podemos mais fazer isso. Eu, como pai, nós vamos ver para frente, tá, gente? Vamos ver para frente aí, nos outros textos. Hoje, como pai, eu não tenho essa mesma autoridade, porque agora a graça de Deus se revelou. Nós não somos mais salvos pela lei, pela obediência à lei. Agora nós somos salvos pelo favor que Jesus Cristo fez por nós na cruz. E é por essa razão que muitos não são salvos, que eles estão achando que tu vai ser salvo obedecendo a lei, obedecendo preceitos. Não, irmãos. Por aquilo que fazem, não, irmãos. Hoje nós somos salvos pelo favor que Jesus fez por nós na cruz. Um favor que nós não merecíamos. Chama-se graça de Deus. Portanto, aí o apóstolo Paulo não entendia isso. Como fariseu, ele não entendia isso. Ele defendia ferrenhamente a lei, ainda não entendeu a transição. Aí, o apóstolo Paulo, como fariseu, ele exigia isso de todo mundo. E o que está escrito lá na lei? Obrigado, Mantana. Olha aí, Mantana brilhando aí. Abençoa ela aí também, seguindo ela. Honra ela também aí. Então, irmãos, agora o apóstolo Paulo, como fariseu, também estava baseado na lei. Por isso que ele fala lá em Romanos 10, ele diz assim, a minha oração pelos judeus é pela salvação, porque eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porque estabelecendo a sua própria justiça, não aceitaram a justiça de Deus que vem agora pela graça e não mais pela lei. Jesus, como Deus, mudou. Agora ele foi lá e cumpriu toda a lei por mim.
E porque eu não obedeço à lei, ele teve que morrer. Morreu no meu lugar, como ele cumpriu tudo, não precisava morrer, mas ele tinha direito à vida e deu a vida no meu lugar e cumpriu por mim, morreu na cruz por mim. Então agora a morte de Jesus satisfez a justiça de Deus na minha desobediência à lei. Que eu não obedeço à lei, mas ele fez pecado por mim e morreu na cruz. Então, irmãos, lá era assim. Mas agora não é mais. Agora não é mais a lei. Agora Jesus cumpriu a lei e agora, cumprindo a lei, ele pagou a nossa vida com o sangue. Nos resgatou da lei, nos resgatou do pecado, da obrigatoriedade, tá, gente? Pega isso aí para você entender. Ninguém mais é obrigado. Então a minha esposa não é mais obrigada a servir o Senhor. Se eu falar assim, ó, vamos todo mundo, e eu sou um pai ditador. Vamos imaginar assim, que eu vou ser um pai ditador. Eu chego e dou ordem, vamos todo mundo para a igreja. E eu obrigo minha esposa para a igreja, os meus filhos, e vamos servir a Deus. Porque eu sou o pai e eu aqui dou as ordens. Irmãos, ela vai na hipocrisia. Vai ficar lá na igreja cultuando para me agradar, mas não está cultuando. Aí vai vestir aquele tipo de roupa que eu exigi obrigada, não por amor. Não é culto. Isso aí é jugo. Jugo, obrigação. Ser obrigado a fazer alguma coisa. Aí você é obrigado a cortar o cabelo assim, porque é assim que tem que ser. Um ditador diz para você que tem que ser assim, tem que ser assim. Você tem que rapar sua barba, porque o ditador diz que tem que ser assim. Isso não é culto, irmãos. Isso não é vida cristã. Isso aí, fazendo obrigado. É o que eu estou falando. Eu pedi presente a irmã Tânia aqui? Nem irmã Tânia. Quando que eu pedi para a irmã jogar alguma coisa? Tem live aí que estão só pedindo, né? Tem live aí que é ditadura também. Não, irmãos. Cada um faz o que quiser. Eu só oriento. Eu só ensino vocês como que serve a Deus. Só isso que eu posso fazer. Só isso eu posso fazer com a minha família. Como que eu ensino? Que tem que ser voluntário. Tem que ser dentro, obediente à palavra de Deus. Isso aí eu só posso ensinar. Por isso que Jesus falou, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, ensinando, não é obrigando. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco ensinando, irmão. Você ensina. Se a pessoa quiser fazer por livre, espontânea vontade, bem. Se não quiser, é um direito de cada pessoa. Você não vai ser salvo porque você obedece. Você vai ser salvo porque você aceitou o sacrifício de Jesus como pagamento pelos seus pecados. Aí, em gratidão pelo que ele fez por mim, como ele me comprou agora na linguagem bíblica, ele comprou e agora ele é dono da minha vida, eu aceitei ele comprar a minha vida, o sacrifício dele como pagamento, agora eu sou dele. Propriedade absoluta dele. Se eu sou propriedade absoluta dele, lá na lei dizia o seguinte: você comprou um escravo, você é dono dele, você podia fazer o que quisesse com ele. Inclusive bater. Só não podia, se furasse um olho pela lei de Moisés, tinha que libertar, tinha que bater com moderação. Não podia judiar igual os imperadores de fora, não. Dentro da lei mosaica tinha regras. Você pode surrar o seu escravo. Era normal ter escravo. Mas se você furar um olho dele, exagerar e furar um olho dele, aí você tem que libertar ele pelo olho. E aí, os parentes também libertavam o parente. Mantando só brilhando aí, ó. Então, irmãos, os parentes, quando um parente seu se transformasse em escravo, quer ver se ele ficava devendo e não podia pagar, aí a pessoa era vendida, a família toda, ou uma pessoa da família era vendida para trabalhar agora de graça para pagar a dívida. Um israelita só podia ser escravo 6 anos, tinha o jubileu. No 7º ano era a obrigação de um parente remir aquele parente, que não podia, chamava-se jubileu, não podia ser escravo mais do que 6 anos. Aí um parente
ia lá e remia. E aí ele não seria mais escravo. Mas se uma outra pessoa de fora comprasse aquele escravo, ou mesmo um israelita, e a pessoa vai lá e paga o preço pelo escravo. Pagava. Aí aquele escravo chega lá agora e tão grato porque aquela pessoa tirou ele da escravidão e tinha filhos. Os filhos que esse escravo tinha lá na escravidão eram escravos também, ficavam sendo escravos daquele que era o dono dele, ele não tinha direito nem esposa, não tinha direito em filhos nem nada. Aí às vezes aquele que era resgatado resolvia falar assim, olha, eu não quero ser livre não, quero ficar aqui com a minha família. Não quero ser libertado, quero continuar escravo. Aí o que acontecia? A lei mandava então que aquele agora voluntariamente se colocou para ser escravo daquela pessoa. Então a orelha dele tinha que ser furada. Furava a orelha dele, era um sinal que nunca mais saía. E agora ele seria escravo o resto da vida dele. Então Jesus nos resgatou da maldição da lei. Agora nós não somos mais escravos. Ele não furou as nossas orelhas, mas ele nos selou com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Aí qual foi a atitude de Jesus? Olha, eu não quero vocês como escravos, porque escravo é obrigado a fazer. Então eu quero vocês como meus amigos. Então vocês vão me servir voluntariamente, sem nenhum tipo de obrigação. Então, irmãos, o culto, Jesus, ele nos resgatou. Mas ele não nos resgatou para fazer de nós escravos novamente. Ele nos resgatou e nos deu liberdade. É o que aconteceu com Barrabás. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu no lugar de Barrabás e a Bíblia nunca mais falou em Barrabás. Barrabás sumiu da história. Por quê? O Barrabás sou eu e você. Nós somos livres agora. Agora a nossa liberdade toda, a humanidade toda foi liberta. O sacrifício de Jesus é para toda a humanidade. Agora, quem quiser viver na escravidão do diabo, continua lá. Mas o preço foi pago. E Jesus fala, vem para cá, agora vocês são voluntários. Não mais obrigados, vou chamar vocês de amigos. Agora vamos para outro texto, irmãos. Então nós vimos esse contexto aí. Esse contexto aí era lei, era obrigatório. Agora muda. No Novo Testamento agora, Jesus inaugura o ministério dele, começa a ensinar, e aqui ele ainda está debaixo da lei, tá, gente? A lei só foi abolida com a morte de Jesus. Quando Jesus pagou na cruz por nós, aí começou o Novo Testamento, na verdade, começou na morte de Jesus. Aqui em Mateus, Marcos e Lucas ainda, a lei vigorava ainda. Porque só depois, com o sangue do testador, que mudou. Aí Jesus passou, agora vigorou a lei, a lei da graça, da liberdade, né? Do favor de Deus. Mas vamos ler aqui Mateus 10, de 27 a 42, para a gente ver agora um novo contexto. Tem que ser texto e contexto, irmão. Tem religião agarrado lá no pedacinho lá e não aplica. Não aplica a verdade por causa disso, que tem texto sem contexto. Eu tenho medo de ser criticado com isso aqui? Não, irmãos. É isso aqui que a palavra de Deus me mostra, é isso que eu acredito. E quem não quiser, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Está lá na lei até hoje, está lá. Mas é engraçado que eles vivem na lei, mas o sacrifício de cordeiro acabou. Mesmo eles querendo, e pagaram um preço alto por isso, por não receber Jesus, mas algumas coisas mudou lá. Agora tem algumas coisas da lei, mas não tem tudo. Cadê o sacrifício que fazem lá? Não tem mais isso. Mateus 10, 24 é Jesus falando, tá? De 27 a 42. Mateus 10, de 24 a 42. Vamos ver esse contexto aqui agora. Agora o contexto da liberdade. Não mais da lei. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados. É para proclamar isso que Jesus ensinou. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo, a alma e o corpo.
Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Quem sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça aí? Deus sabe. Olha essa cabeleira aqui, tem milhões e milhões. Deus sabe quantos fios tem aqui. Se alguém arrancar um fio desse cabelo aqui, na maldade, vai prestar contas a Deus por um fio de cabelo desse aqui, porque Deus sabe quantos tem. E Ele sabe, se faltar um, Ele sabe. Até mesmo os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Então fica tranquilo, irmão. Deus está no controle de tudo. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, agora não é obedecer à lei, tá, gente? Olha aí. Lá não era outro contexto? Olha aqui agora. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em divisão ou disserção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Irmã Tânia, vocês que estão aqui, todos vocês, que me recebem aqui, na qualidade de profeta, receberá o mesmo galardão meu. Por essa razão, a gente tem que entender a palavra. Tem muita gente achando que é maior do que o outro. Irmãos, no reino de Deus não tem maior e nem menor. No reino de Deus, aquele que recebe o profeta é o mesmo tamanho do profeta. Não existe um melhor do que o outro. Por essa razão, a Bíblia não nos dá direito de julgar uns aos outros. O grande juiz vai julgar tudo no juízo final. Porém, nós, ele diz assim, aqueles que creem em mim não serão julgados. Olha bem, escapa do julgamento. Mas aqueles que não creem em mim, disse Jesus, já estão condenados. Porque não creram na única solução, blasfemaram contra o Espírito Santo, não entenderam, não aceitaram. Por essa razão, eu tenho que ensinar para você aceitar. Aí entra a função de um evangelista. Falar a verdade, irmãos, com texto e contexto. Aí vem pastores, irmãos, pastores. Falar texto sem contexto aqui. Ou nas suas lives aí, irmãos, cuidado para não cavar uma cova. Não esqueça do nosso texto principal. A Bíblia é como uma espada de 2 gumes. É uma arma tremenda a Bíblia. Mas o que tem de gente usando a Bíblia para matar, não está no gibi. Torcem tudo. E usa para matar pessoas espiritualmente. Só que matam a si mesmos, se matam. Por quê? Porque não procurou apresentar a Deus como obreiro, como trabalhador. A Deus.
se apresentaram uma denominação, aprenderam não na palavra, mas no seminário. Irmãos, quando vai para a opinião teológica, são tantas divergências, irmãos, eu não gosto de Bíblia anotada, não uso. Nunca usei nem quero. Tem muita coisa que eu dispenso, tá, gente? Para facilitar a vida da gente, eu dispenso. Bíblias anotadas. Fui fazer estudo com o meu primeiro pastor uma vez e ele tinha várias Bíblias, nós usamos 5 Bíblias. Tem textos que não dá para entender. Os mais complicados tem 4, 5 ideias. Cada um que tem textos anotados no rodapé da Bíblia pensa de uma forma. Textos polêmicos, como os filhos dos homens que se juntaram aos filhos de Deus, que se juntaram aos filhos dos homens, criou gigante. Aí você vai lá no rodapé, aqui que você quer entender. Se você pegar uma Bíblia só, você vai entender a ideia daquele autor do rodapé. Mas se você lê uma, lê outra. E eu, mas o meu pastor, nós lia todas. Irmãos, divergência de todo jeito. Daqueles que anotaram nas Bíblias. São ideias teológicas. Não dá, não é confiável. Milênio, irmãos. Uns pensam que o milênio, uns é pós-milenista, outros é pré-milenista, outros é amilenista. Eu, no meu caso, eu sou convicto amilenista. Mas são 4 pensamentos. Então, irmão, você tem que formar a sua ideia dentro da palavra. Isso aí não é o que menos interessa. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, se nós já estamos passando pela grande tribulação, tem pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, aqueles que são pós, aqueles que acham que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, os pré-tribulacionistas acham que a igreja vai ser... Gente, pensamentos, ideias, divergências. O texto primeiro que nós lemos diz que é para evitar isso aí, porque isso produz incredulidade. Então, creia na simplicidade da palavra de Deus e pronto. Não procura chifre na cabeça de cavalo, porque você vai achar. Então, firme a sua fé na palavra de Deus, na palavra viva e eficaz. Então, gente, olha aí, nesse texto que nós lemos aqui. Gente, aqui, salvação agora é totalmente individual. Lá na lei, não. Lá o pai era o chefe, dava as ordens e todo mundo tinha que obedecer. A salvação era assim, tinha que crer no que está escrito na palavra de Deus. Lá na lei, se enquadrar dentro dela e o pai, quem não enquadrasse, se o filho roubasse, o pai desobedecesse o pai ensinava, né? Até os avós tinham a responsabilidade de ensinar as crianças. Se a criança desobedeceu, roubou, está tudo lá na lei. O que vai acontecer com ele? Tem que levar no juízo. O juiz não pode ser parcial, está lá escrito na lei. Não pode receber presente. Depois começaram a fazer isso, não tinha corrupção. Mas aí levava lá na lei. O filho roubou, o pai tinha que entregar para o juiz. E agora? O que a lei mandava? Se alguém viu o cara roubando, roubou um boi, tinha que acrescentar 1/4 do valor do boi. Tinha que devolver o boi e pagar uma multa. É isso que a lei dizia. E o pai não podia proteger o filho, senão ele também corria o risco da família toda morrer. Era rígido, muito rígido. Se alguém matou por acidente, não teve culpa, o que a lei falava? Criou cidades refúgios. Então levava para os juízes que julgavam, diante de 2 ou 3 testemunhas. Não foi constatada a culpa do assassino. Então esse assassino não tinha cadeia para prender, para cumprir a pena. Então tinha cidade refúgio, que esse assassino seria mandado para a cidade refúgio. Ele não podia sair de lá, ficava preso dentro de uma área lá que era separada para isso. Preso não. Ele não podia sair de lá. E nem o vingador, o parente, não podia ir lá matar ele. Se fosse, matasse, morria também, que era lei. Lá não podia entrar para vingar ninguém. E ele não podia sair, que se ele saísse de lá e alguém matasse ele, agora ele era culpado pela morte dele mesmo. Mas, irmão, se a justiça de Israel julgasse os juízes ali, com testemunhas, e que o cara matou por alguma coisa fútil, que não tinha isso antes da lei,
né? Lá nós vemos no início da lei que o camarada matou 2 ou 3, não sei, porque pisou no pé dele. Não tinha lei. Mas agora tinha lei em Israel. E aí, se a pessoa constatasse que a pessoa matou, podia ter evitado matar, não foi por acidente, foi porque quis matar mesmo, como Caim matou Abel, agora essa pessoa era punida com a morte. Então os juízes julgavam, 2 ou 3 testemunhas confirmou, vai morrer. Então, por essa razão, os pais tinham toda a autoridade em cima dos filhos, em cima da esposa. E se o pai desobedecesse à lei? E se fosse o pai? Aí morria a família todinha. Se fosse o chefe da família que desobedecesse à lei, pisasse na bola, como Acã, como Abirão e tem um outro lá que esqueci o nome, está tudo lá na palavra para a gente aprender. Então, se o pai desobedecesse à lei, não foi a mulher, não foi os filhos, mas foi o pai, a família todinha seria dizimada. Colocava essa família separada, mandava todo mundo afastar dessa família, e essa família seria apedrejada. E em outras vezes nós vemos a punição do próprio Deus, que a própria terra abria sua boca. Brincaram com Deus, irmãos. Isso aí é para ficar para exemplo. Ninguém não podia desobedecer à lei. Enquanto a lei era séria, os líderes obedeciam à lei, os juízes não recebiam peita, presente, ali era assim mesmo. Mas depois foi relaxando, foram piorando, até chegar no ponto que a gente vê. Mas a lei, quando chegou com Isaías, por exemplo, ninguém obedecia a lei. Israel não obedeceu às leis. Se tivesse obedecido às leis e aplicado as leis, tinha morrido todo mundo. Quantas vezes eles caíram? Mas a misericórdia de Deus, a Bíblia diz assim, que eles erravam, pedia misericórdia de Deus, porque estavam sem juízes, sem líderes, né? Aí Deus levantava um líder e trazia-se para o lugar de novo, falava, tem que ser assim, assim. Agora tinha um juiz, aí se pisasse na bola, morria. Então todo mundo obedecia, obrigatoriamente tinha que obedecer. Não é porque queria, não. Aí, irmãos, o que diz aqui nesse texto? Agora mudou tudo. Agora Jesus disse, olha, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer liberdade. E a liberdade não é paz. A liberdade tem que lutar por ela. Se você quer ser livre, agora começa uma luta dentro de você mesmo. Agora, às vezes o pai não pensa do mesmo jeito da mulher. E agora ela não é obrigada a obedecer o marido mais. Tem que ser tudo voluntário. Agora tem que pegar o manual, o Novo Testamento, e a mulher tem que se enquadrar por livre, espontânea vontade, não mais é obrigada. Mas agora a mulher desobedece, não é desobedecer, não pratica o Novo Testamento na vida dela, os ensinamentos do Novo Testamento, e aí eu quero Jesus, e minha mulher não quer, e agora? Eu quero ir para a igreja, mas a minha mulher não quer, e agora? Todo mundo é livre, como é que vai ser? Eu quero Jesus na minha vida, eu quero priorizar Deus na minha vida, mas os meus filhos não querem, e aí eu vou obrigar eles? Aí, irmãos, por essa razão que a gente tem que ler texto e contexto para entender. Porque senão vai sair por aí ensinando um monte de besteira. Tem que ter responsabilidade diante de Deus, tem que se apresentar diante de Deus.